Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Fernandes. Eu trabalho com marketing digital, tenho uma empresa, uma agência de marketing, mas para além disso, eu também sou geminiana e isso quer dizer que eu faço 1 milhão de outras coisas. Então, vocês vão ver que quando eu engatar no assunto, eu vou começar a falar terelei, 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 mas eu vou tentar me controlar porque eu sei que fica difícil para vocês interpretarem, então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Tá? Hoje eu trouxe uma das minhas outras profissões, que é como taróloga, cartomante, e eu sou de matriz africana, então eu tenho a minha espiritualidade e as cartas, os oráculos, esse mundo místico, eu sou fascinada, tá? Não que o tarô tenha ligação com nenhuma religião, pois não tem, mas quem joga tarô acaba tendo alguma prática religiosa, algum misticismo, alguma sabedoria ancestral, ou pelo menos simpatiza com isso, tá? Então eu vou apresentar para vocês sobre o tarô, sobre a cartomancia. Hoje, especificamente, vou falar com vocês sobre o tarô, mas eu também jogo outros oráculos, eu jogo mais 5 oráculos, então, assim, tem assunto para várias palestras, se vocês quiserem, se vocês quiserem depois. Mas hoje a gente vai falar do tarô especificamente. E aí eu venho trazer essa introdução para vocês, para apresentar esse oráculo, para vocês entenderem. Às vezes, alguns de vocês podem ter tido algumas experiências com o tarô, outros não. Enfim, vamos falar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês e aí qualquer dúvida vocês vão me falando depois, tá? Então, o tema da nossa palestra é Desvendando os Mistérios do Tarô, uma introdução ao oráculo, né, seus símbolos e sua sabedoria ancestral. Então, vamos lá. O que é o tarô, afinal? Tá? O tarô, ele é um oráculo simbólico e ancestral. Esse tarô que eu trouxe aqui para vocês é o tarô de Rider-Waite-Smith, que ele é uma repaginação das cartas é, originais, tá? A gente vai falar um pouco de como o tarô surgiu, mas o tarô, ele é muito antigo e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas ele é um oráculo simbólico, tá? Então, as cartas, elas vão trazer aqui para a gente os simbolismos e os significados. E isso é utilizado, né? As imagens são utilizadas para representar arquétipos. O que são arquétipos, né? São aqueles símbolos que trazem a simbologia e o significado universais da vida, né? Do cotidiano, do dia a dia, das situações que a gente vive, tá? Ele funciona como um espelho da consciência humana. Então, o tarô, ele é muito simbólico, ele traz muito sobre as nossas vivências, sobre os nossos sentimentos, sobre as situações da nossa vida, tá? Ele é uma ferramenta muito poderosa de orientação, a principal, né, base do tarô, né, ou a utilidade que a gente tem, de fato, é a orientação e a reflexão e o autoconhecimento. A gente utiliza sim para fazer previsões, né, do futuro, mas não é o principal foco do tarô. Ele traz mais o autoconhecimento, ele traz as reflexões do dia a dia, ele traz mesmo as situações, a gente para aprofundar dentro do nosso eu, aprofundar é, os nossos sentimentos, os nossos conflitos, o que realmente está oculto dentro de nós, tá? Porque o tarô ele não é uma religião e nem é um dogma, tá? O tarô ele não tem vínculo com nenhuma religião. Ele é um oráculo independente que trabalha com as energias universais, tá? Ele não é uma religião e não pertence a nada. Ele pertence de fato ao universo, com as energias que a gente aí canaliza do universo. Por mais que hoje seja muito utilizado, principalmente, como eu falei, por pessoas que são espiritualistas, de religiões, enfim, tá? Ele não é uma adivinhação cega e nem fatalista. Então, uma tiragem que é feita com tarô, ela não é determinante. Ela não quer dizer que vai ser imutável, muito pelo contrário. O que o tarô faz? O tarô faz ler as energias universais e as energias atuais da sua vida. Então, ele vai te dar as tendências futuras baseadas na tua energia atual. Como tudo na nossa vida é imutável,
uma previsão que é feita hoje, uma orientação que é te passada. Se você seguir essas orientações que o tarô ele te passa, obviamente você vai ter um resultado diferente. E isso significa que o tarô ele mudou as energias. Se a gente for jogar novamente sobre aquela mesma situação daqui a um tempo e você seguiu as orientações que o tarô te passou, você vai ter um outro resultado. Então, um exemplo, a gente faz uma tiragem e vê que não é interessante você fazer aquela determinada viagem de carro de tantas horas, porque possa ser que aconteça algum perigo durante o caminho. E aí você decide por ir de avião. Então, você mudou a sua trajetória, você mudou o seu destino, seguindo as orientações do tarô. Obviamente, o resultado vai ser diferente. Você não vai sofrer aquele acidente, você não vai sofrer aquele prejuízo que talvez você sofreria naquela viagem que você fez de carro. E é por isso que a gente fala que o tarô, ele não é fatalista. De fato, não é. Mas ele vai te dar uma tendência baseado naquela energia atual e que você pode mudar o seu futuro de acordo com a previsão e com a orientação passada ali do tarô, tá? O tarô, ele não exige mediunidade ou dons sobrenaturais, ele não é algo que, de fato, vai precisar, por mais que a gente acredite e fale que a gente joga com a energia do universo, mas ele não é algo sobrenatural, é algo que realmente pode acontecer, tá? E ele pode ser estudado, então não é algo sobrenatural do tipo, eu preciso ter um guia espiritual, ou eu preciso ter alguma outra conexão do além para poder ler as cartas do tarô. Não, você precisa de estudo, você precisa de conhecimento, porque o tarô ele é muito técnico, né? É, Jung, ele passa muito sobre isso, Jung, não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele, e vários autores e filósofos ao longo dos anos já trouxeram estudos muito profundos sobre o tarô, né? Sobre esses simbolismos que a gente tem aqui nas 78 cartas do tarô, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. A origem e a história do tarô. O tarô ele surgiu na Europa ali por volta do século XIII ao século de 1300, né, a 1500, inicialmente como um jogo de cartas. O tarô ele originalmente era um jogo que você era um Uno da época deles. Era recreativo, não tinha essa essa função de previsão e de orientação. Com o passar do tempo, foi que ele se revelou um sistema profundo mesmo de símbolos. As pessoas disseram, não, ó, se você pegar essa cartinha aqui com essa cartinha aqui, eu acho que é um resultado. E aí foi que o tarot foi se aprofundando ao longo dos anos, tá? Ele integra diversos conhecimentos de várias áreas, como filosofia e ética, espiritualidade e o misticismo, a psicologia junguiana, o ocultismo ocidental, enfim. Ele atravessou os séculos porque ele fala da experiência humana. Então, ele fala realmente, como eu falei para vocês, do dia a dia, das nossas experiências, sentimentos, do oculto, do que a gente não consegue enxergar, das situações que a gente precisa realmente de uma orientação, tá? Vamos lá. A estrutura do tarô. O tarô, ele é baseado em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? E aí, o que é que isso interessa a vocês? Os arcanos maiores, ele vai começar no louco. A carta do louco, ela vai puxar aí o nosso baralho. A carta do louco, ela representa a gente, né? Tem algumas teorias que falam que o louco representa zero, porque ele é a carta sem número, né? Ele é a carta número zero, e ele é o início da jornada da nossa vida. Então, durante os 22 arcanos maiores, a gente sempre vai lidar com os grandes desafios da vida, são os grandes arquétipos, são as grandes personalidades. Então, a gente vai passar ali pela sacerdotisa, pela imperatriz, é, ou pela carta do diabo, pela carta do mago, pela carta da lua, pela carta do universo, até chegar à carta do universo. Então, a gente vai ter grandes desafios que o louco vai enfrentando e amadurecendo ali nesse caminho dos arcanos maiores, tá? E aí, nos arcanos menores, que a gente tem 56, a gente tem quatro naipes, que são os naipes de ouros,
de o naipe de ouros, a gente tem o naipe de espadas, a gente tem o naipe de paus e a gente tem o naipe de copas. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os naipes e os arcanos menores. Nos arcanos menores, a gente vai lidar com os pequenos desafios da nossa vida, tá? A gente vai falar sobre os pequenos desafios, sobre os pequenos obstáculos, sobre os pequenos benefícios, sobre as pequenas felicidades da nossa vida. Então, ele é um sistema bem completo porque o tarô, ele tem 78 cartas e essas 78 cartas, elas podem dar bilhões de combinações diferentes. Então, as formas que uma tiragem sai, muito dificilmente vão ser uma igual à outra, senão quase impossível. Então, é um oráculo muito completo, que de fato a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue entender muita coisa com o tarô e aprofundar muitas questões, tá? Vamos lá. Os arcanos maiores, como eu falei, ele é a jornada da alma, tá? Ele representa as grandes fases, as lições, as transformações. São cartas realmente de grande impacto. Numa tiragem que a gente faz, o arcano maior, ele sempre vai reger aquela tiragem, ele sempre vai falar mais alto. E como eu falei, os arcanos menores vão falar ali sobre os pequenos desafios, complementando aquela tiragem, tá? Então, quais são os temas principais que os arcanos maiores eles abordam? Os inícios e os novos ciclos, né? Que tudo começa na carta do louco, as grandes escolhas, como a carta do namorado, as crises e as rupturas, como a carta da torre, que é muito temida. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A carta da torre, ela causa muito impacto, né? A carta da torre, porque é de fato uma torre em ruínas pegando fogo. E aí, como é que essa carta pode ser boa na nossa vida? Dificilmente ela vai ser. Mas ela traz significados realmente que vão modificar a nossa visão aí no dia a dia. Então, renascimentos de realizações, como a carta do julgamento, a carta do mundo, enfim. Cada carta, ela traz um simbolismo muito completo. Porque as cartas, elas têm a simbologia, né, das imagens, ela tem o nome, ela tem o número, então envolve muitas coisas. O tarô ele é muito complexo e ele tem um estudo muito profundo, porque ele traz muitos significados, ele traz numerologia, ele traz astrologia, ele traz simbolismos, ele traz a filosofia, ele traz vários outros assuntos, como eu mencionei anteriormente, tá? Então vamos lá. Os arcanos menores, eles trazem os pequenos desafios, como eu falei para vocês, e ele traz o cotidiano. Então, no naipe de paus, sempre começa com o ás. Os arcanos menores, eles são divididos em 4 naipes, e cada naipe, ele começa do ás ao 10. E ele tem uma jornada também que ele vai se seguindo em cada naipe, tá? O naipe de paus, ele vai remeter ao elemento fogo, então ele representa ação, ele representa o trabalho, ele representa energia, a energia vital, né? Fala sobre criatividade, sobre propósito. Então, é aquele naipe mais quente, né? Ele traz realmente a ação. Então, tudo que for ligado à ação na nossa vida, tudo que for ligado a trabalho, a energia, a viralidade, né? A sexualidade, a criatividade, vai estar sendo representado no naipe de paus do Ás ao 10, tá? Já no naipe de copas, a gente fala sobre o elemento água. Então, representa as emoções, relacionamentos, amor, intuição e a espiritualidade. É um naipe muito emocional, tá? Ele fala muito sobre os nossos sentimentos, relacionamentos. Ele é um naipe que tudo que for relacionado ao elemento água, essa configuração vai estar representada do Ás ao 10, do elemento copas, do naipe de copas, tá? Já no naipe de espadas, que é o naipe mais desafiador dos arcanos menores, a gente vai abordar o elemento ar. Então, representa a mente, o intelecto, os conflitos, as decisões, a comunicação. Então, ele é um naipe muito desafiador, porque ele fala realmente sobre o nosso mental. O elemento ar, ele fala sobre o mental, ele representa a nossa mente, as nossas ideias,
os nossos conflitos, tudo que é interno, tudo que está sendo oculto. É um naipe muito desafiador e também a gente aborda ele do Ás ao 10. E por último, a gente tem o elemento terra, que é o naipe de ouros, tá? Aqui no naipe de ouros a gente tem representando o dinheiro, a segurança, material, né? Tudo que for material, tudo que for de posses, tudo que for físico, tudo que for palpável vai estar sendo representado aqui no elemento de ouros, né? Segurança material, o corpo físico, as conquistas, o nosso ego, o nosso orgulho, tudo que for realmente concreto vai estar sendo representado aqui no naipe de ouros, tá? Então, assim como os outros, ele também é representado do Ás ao 10. Esses são os nossos arcanos menores. Vamos lá. Previsão versus orientação, o papel do livre-arbítrio. Tá? O tarô não determina um futuro imutável, eu já falei isso para vocês. Ele funciona como uma previsão de tempo energética, mostrando tendências baseadas no momento presente. Então, você pode chegar para mim e me perguntar, Débora, eu quero saber sobre o meu negócio, que eu vou abrir com a Josefina. E aí cai a carta do eremita. Vamos pegar aqui outras duas cartas. A carta do 9 de ouros e a carta do 3 de espadas. Vamos pegar aqui essa combinação. Então, a gente tem a carta do eremita, a carta do 9 de ouros e a carta do 3 de espadas. Qual é a previsão que a gente daria aqui? Olha, eu não aconselharia você a abrir o negócio com a fulaninha. Por quê? Porque você precisa ainda rever alguns projetos internos, talvez você precise olhar para dentro de você para ver se realmente você quer abrir esse negócio, se é o momento ideal, se não vale a pena esperar, né? Eu vejo que você abrindo com a fulaninha que está representando aqui o 9 de ouros, depois o 3 de espadas, essa combinação aqui me diria que talvez você se decepcione com a fulaninha, talvez a fulaninha não atenda às suas expectativas financeiras, o empreendimento que vocês querem abrir juntos, talvez ele não tenha o retorno esperado se você abrir esse negócio com a fulaninha. Então, eu diria que não é um negócio que não daria certo, que não seria proveitoso para você. Então, eu diria para você esperar, analisar com calma, ver todos os prós e os contras, e depois tomar a sua decisão. É o que seria mais interessante a ser feito. E aí você vai e não abre o negócio com a fulaninha. Decide abrir sozinho. Então, você mudou essa previsão. Você tomou uma decisão porque você tem um livre-arbítrio baseado naquela orientação que foi te passada, naquela tiragem que foi feita. Então, você mudou aquela tendência de que o teu negócio ia dar errado. E aí, você esperou o tempo certo, você analisou suas finanças, fez um planejamento estratégico, e aí sim, abriu o teu negócio de forma planejada, estruturada, e aí o teu negócio deu certo, diferente de que como se você abrisse com a fulaninha, ia dar errado. Então, o tarô ele serve justamente sobre isso, sobre uma orientação, sobre uma previsão baseada na tua energia, naquela tua pergunta atual, tá? Mas ele não é algo imutável, muito pelo contrário. A gente espera que não seja, né? A gente faz uma previsão ali e a gente espera que você tome a decisão certa, e aí sim, baseado na orientação do tarô, você vai direcionar a sua vida para um outro rumo, tá? Então, o tarô ele revela os caminhos possíveis e prováveis, tá? Aquilo que a gente não imagina. Às vezes a gente faz, poxa, mas eu gostava tanto da fulaninha, né? Ela me passa tanta confiança, ela me apresentou um projeto de negócio tão bom, né? Por que não seria um bom negócio? E aí você faz uma tiragem dessa, que eu tive essa interpretação, e aí você para analisar, e você vê, realmente a fulaninha tá com empréstimo, né? Tá devendo, ou fechou outro negócio. E aí você começa a analisar. Então, o tarô ele serve justamente para isso, para mostrar o que você não está vendo, para mostrar o que está oculto, para mostrar essas tendências possíveis e prováveis, tá? O futuro ele é construído pelas nossas escolhas do presente. Então, o futuro ele não existe ainda. A gente vai criar o futuro. E o tarô ele está justamente aí para nos orientar e direcionar o nosso caminho
a tomar boas escolhas e fazer boas decisões, tá? O poder de mudar o destino está nas suas mãos, como eu falei. Você vai escolher fazer as suas mudanças, você vai escolher fazer tomar as suas decisões. O tarô, ele não é uma sentença, ele vai ser realmente uma orientação para você, tá? É uma ferramenta terapêutica. A gente consegue ver através do tarô sobre padrões, desbloqueios, decisões, intuições. Então, a gente consegue compreender os padrões emocionais repetitivos que limitam o crescimento da gente. A gente consegue identificar as crenças limitantes, os bloqueios internos e inconscientes. A gente consegue tomar decisões baseadas na interpretação do tarô. Então, decisões práticas com mais clareza e com mais consciência. A gente consegue ter mais intuição, então a gente consegue desenvolver a nossa intuição e a nossa sabedoria interior. Porque muitas vezes, muitos consulentes chegam na mesa de jogo e eles sabem o que devem fazer, eles sabem qual decisão deve tomar, mas ele precisa de uma confirmação, eles precisam de uma orientação para dizer, não, de fato, eu posso seguir por esse caminho, porque vai ser melhor para mim, eu posso confiar de que a minha escolha está certa. Então, de fato, é uma validação, muitas vezes, para a sua própria voz interior, que às vezes a gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue se permitir ouvir, tá? Quem pode ler tarô, né? Qualquer pessoa pode aprender a linguagem do tarô e simbolismo, tá? Não é necessário ter um dom especial ou sobrenatural, como já falei. Não precisa ser médio nem vidente, como eu falei. O tarô ele se baseia nos simbolismos. Então, ele é um oráculo que ele pode ser estudado, ele pode ser aprendido, né? E não precisa de nenhuma religião, né? Ele precisa realmente só que você queira aprender a ler esse poderoso oráculo, tá? É necessário, sim, dedicação aos estudos, aos símbolos, à história, né? Há uma prática constante, né? O tarô, realmente, para você aprender todos os simbolismos, você precisa é, estudar e praticar bastante, respeito pelo oráculo e o desenvolvimento para escutar o seu interior e passar uma boa orientação. E qualquer um também pode ler, pode fazer uma consulta de tarô para entender é, os seus caminhos, a pedir uma orientação a qualquer pessoa que queira de fato ter essa vivência de uma tiragem de tarô pode fazer, tá? E qual é o papel do tarólogo, né? O tarólogo, ele atua como intérprete da linguagem simbólica e ele é um facilitador da consciência, servindo como canal de orientação clara. Então, como eu falei, a gente estuda, a gente pratica, a gente se aperfeiçoa, porque o tarô ele é muito complexo, e a gente te ajuda com as questões que vocês precisam, tá? Ele é um oráculo que precisa de muita ética, e muita prática, então o papel da gente é jamais causar medo ou ansiedade desnecessária, né? Nunca retirar o poder do consulente de decisão. Então, eu nunca vou chegar para você e vou dizer, olha, se você não viajar hoje, ele já para viajar amanhã, você vai sofrer algo muito grave. Então, a gente não pode dizer isso, a gente nem deve, até porque isso de fato pode não acontecer, como a gente falou, são tendências, são energias. É, a gente não pode tirar o direito de escolha porque todos têm o livre-arbítrio. E como eu já falei anteriormente, não é uma sentença. E jamais a gente vai fazer que um consulente ele crie uma dependência emocional de tirar cartas. Acontece sim, caso não tenham um autocontrole, principalmente com pessoas muito ansiosas, com pessoas muito que precisam de validação, que precisam de autorização, pessoas com dependência emocional, acaba assim criando esse vínculo de dependência mesmo com o tarô, mas o nosso papel é fazer com que isso não aconteça. Até porque você não pode esperar para tomar todas as decisões da sua vida baseado no tarô. O tarô ele está aqui como uma ferramenta terapêutica e de orientação, mas jamais como algo que ele vai ser uma muleta para a sua vida. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, quebrando os mitos, o tarô ele não é uma coisa do mal.
Muitas pessoas têm, né, essa visão com as cartas, com a cartomancia em geral, né, com o tarô, com o baralho cigano, com os búzios, com as runas, com vários outros oráculos que existem. Ele não é uma coisa do mal, ele não, ele é uma ferramenta neutra. O tarô, principalmente, ele não é um oráculo que tem ligação nenhuma. Temos sim outros oráculos que têm ligações com a espiritualidade, por exemplo, como os búzios, que são ligados a regiões de religiões de matriz africanas, então eles quem responde são os orixás, as runas nórdicas são ligadas aos deuses nórdicos, é, vários outros oráculos, né? O baralho cigano, ele também não é, por mais que hoje aqui no Brasil ele seja associado à cultura cigana, ao povo cigano, mas ele não é um baralho também que tem ligação com nenhuma religião. O baralho cigano, ele é conhecido aqui como baralho cigano no Brasil, mas na Europa ele também é um oráculo europeu. O nome dele é o Lenormand, tá? O baralho Lenormand foi criado por uma europeia, não tem nada a ver com o povo cigano, mas aqui no Brasil, o povo cigano, ele incorporou esse oráculo na cultura deles e é muito comum, né, ver o baralho cigano sendo jogado por pessoas ciganas, mas não tem ligação nenhuma com religião, tá? O baralho, o tarô, ele não traz azar, tá? As cartas são pedaços de papel com tinta, e a energia vem sempre da intenção. Então, é as intenções que a gente coloca aqui nesse oráculo que faz ele ser tão assertivo, tá? As superstições, né? O baralho, ele é um instrumento de trabalho de estudo. Então, outras pessoas podem se pegar no seu baralho, dependendo da sua crença, do seu método de jogo. Então, não tem problema nenhum você pegar um baralho, você comprar o seu baralho, né? Tem alguns mitos que você precisa ganhar um baralho para poder jogar, e isso é totalmente mito. Então, você pode sim estudar, e você pode sim, caso você for numa taróloga pegar, ela te oferecer o baralho para tirar uma carta, não tem problema nenhum, tá? E também ele não é uma crença cega, né? Ele funciona pela sincronicidade da psicologia, não apenas fé. Ele é de fato, como eu falei para vocês, tem muitos estudos baseados no tarô, e ele tem vários outros elementos, como a simbologia, a numerologia, a astrologia, a filosofia, que complementam e são incluídos aqui nas cartas, tá? Quais são as verdades essenciais sobre o tarô? O tarô, ele tem a linguagem, ele funciona como essa linguagem indireta, é direta do nosso inconsciente humano. Ele é terapêutico, pode ser profundamente é, utilizado para você trabalhar suas questões internas e obter as orientações, tá? Também como modo espiritual. Evolutivo significa que a carta evolui junto com a maturidade de quem o estuda. Então, cada vez que você estuda mais o baralho cigano, cada vez que você tem uma consulta mais profunda, baralho cigano, não, desculpa, um tarô, e cada vez que você estuda mais ele, você vai aprendendo mais. Se você é um consulente e você faz uma consulta inicial, a cada vez que você fizer uma consulta, ele vai sendo mais profundo, ele vai vendo a tua energia, ele vai lendo a tua energia, e aí você vai conseguindo ter uma visão mais ampla sobre as questões que você quer abordar ali, tá? Então, o tarô, ele é muito adaptável, né? Ele se adapta às diferentes crenças, culturas e às visões do mundo. Ele não se limita, né? Ele é um oráculo que ele tem aí, né, quase 1000 anos de existência, que se tem história, né? Porque acredita-se que o tarô, ele é muito mais antigo, né? O tarô, ele serviu como orientação de grandes reis, de grandes lideranças mundiais. Ele era um presente que era dado para a burguesia, né? Há muitos e muitos anos atrás. Então, eram feitos em cartas de ouro. O meu aqui é um ouro falso, né? É uma carta comum, mas ele era feito e pintado, e entregado para os nobres. Então, ele é muito antigo e ele tem quase 1000 anos de existência que se sabe. E ele continua se adaptando e evoluindo ao longo aí dos séculos. Então, imagina, que 78 cartas conseguem orientar tantas pessoas
ao longo dos séculos, tá? A temporalidade, né? Ele fala da alma humana e isso nunca muda, porque independente dos séculos, a gente vai continuar tentando compreender a na nossa vida, a gente vai continuar querendo saber as nossas questões, o nosso aprofundamento, a gente vai continuar buscando resposta, vivendo os conflitos, amando, sofrendo, procurando sentido, exatamente como quem veio antes da gente. Então, o tarô, ele é atemporal. É incrível como cartas feitas há tantos e tantos e tantos anos, é, podem ser tão atemporais. Como eu falei inicialmente, o tarô, ele era um jogo, né? Um jogo comum, um jogo de tabuleiro. E o tarô, ele passou por uma reforma, né? Ali, alguns séculos depois da sua descoberta, o Rider-Waite-Smith e a Pamela, o Rider-Waite e a Pamela Smith reformularam, né, o tarô. A principal, a que mais assemelha o oráculo, né, que mais se assemelha com as cartas originais é o do tarot de Marselha, tá? E aí depois a Pamela e o Rider-Waite, o Eduardo, né, Rider-Waite-Smith, ele veio reformulando, trazendo, acrescentando novos simbolismos. Mas tem a versão do Marselha, que é um pouco mais complexa, e tem a versão do Rider Waite e da Pamela Smith, que traz mais simbolismos e que hoje é a mais vendida, é a mais comercializada, é a mais atual. Então, ele passou por essa reforma, trazendo mais simbolismos, mais significados, aprofundando aí o significado das cartas, e isso permitiu com que o acesso e a forma de leitura do tarot fosse mais fácil, mais prática, mais rápida. Então, eu não duvido que daqui a alguns séculos possa sim vir sofrer alguns outros ajustes, algumas outras reformulações, e isso que faz o tarô ser tão bonito, tão atemporal, tá? Então é isso. O maior mistério do tarô não está nas cartas, está em quem as observa. É muito legal porque, como uma apaixonada pelo tarô e pela cartomancia, pelos oráculos em si, eu adoro um oráculo. De fato, cada um tem uma visão, e isso que é incrível, né? Às vezes a minha interpretação das mesmas cartas seja completamente diferente da sua, embora o significado central e original ele não mude, mas a interpretação ela muda, sim. Então, quem observa está ali, sempre desvendando a principal é, história que o tarot está contando naquele momento para você. Então, ele não revela segredos externos, ele revela o que já vive dentro de você. Então, o tarot jamais ele vai falar algo que não vai ser baseado nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nos teus conflitos, nas tuas questões. Ele não vai trazer algo de fora, ele sempre vai trazer algo que está dentro de você, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha algumas referências aqui para vocês sobre as nossas imagens e os nossos conteúdos que eu passei. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa, dessa palestra introdutória. Eu apresentei o tarot de uma forma simples e prática. Caso vocês queiram se aprofundar, podem falar comigo. Eu estou aqui para ajudar. É isso. Muito obrigada.